Pessoal, nós temos aqui a ação da Neoenergia acumulando uma queda de 6,28% no dia de hoje, muito em decorrência do resultado apresentado pela companhia referente ao segundo trimestre de 2023. Então a companhia acabou apresentando uma queda de 32% no seu lucro líquido. Isso desagradou bastante o mercado e por isso a gente tem a cotação apanhando bastante no dia de hoje. Entretanto, a gente tem aqui um banco de peso mantendo a visão positiva para esse ativo. Então o JP Morgan destaca que depois de superar as estimativas por muitos trimestres, eles não acham que esse resultado mais leve da Neoenergia deva estragar a história. Quando a gente pega a performance da ação nos últimos 6 meses, pessoal, ela realmente entregou um retorno muito interessante para o investidor que se manteve comprado no ativo. Então, quem comprou aqui próximo das mínimas, na casa dos R$14 e carregou a ação nos últimos 6 meses, está acumulando um retorno aqui de 45% no período inferior a 6 meses, pessoal, um bom retorno. Pessoal, agora a pergunta que fica é, não seria melhor para nós vendermos esse ativo e já acumularmos esse lucro aí de 45%, buscando uma próxima oportunidade? Bom, essa pergunta que eu vou responder para você e vou demonstrar nesse vídeo se a Neoenergia ela tem ou não capacidade de continuar gerando valor a longo prazo. Vocês vão ver que ela é uma das poucas ações que ainda continuam bastante descontadas no cenário econômico atual. Vou apontar para vocês aqui, pessoal, a perspectiva de dividendos para o ano de 2023, considerando o lucro do primeiro e do segundo TRI. Vou falar também qual que é o preço-alvo apontado pela maioria das casas de análise e bancos de investimento. E por fim, vou falar qual que é a minha visão pessoal desse ativo. Considerando o resultado que ela entregou no segundo TRI, eu pretendo manter essa ação em carteira e espero que ela destrave mais valor a longo prazo ou vou me desfazer desse ativo. É preciso destacar que esse vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou venda de ativos. A nossa intenção é te ajudar a realizar uma análise mais aprofundada da Neoenergia. E se eu te ajudar, eu peço que você fortaleça o meu canal, se inscrevendo, deixando seu like e comentando se você possui esse ativo na sua carteira de investimentos. Pessoal, nós tivemos 3 pontos negativos impactando o resultado do segundo trimestre. Eu vou abordar com vocês cada um desses pontos para a gente ter uma noção de qual é o cenário pelo qual a Neoenergia vem passando atualmente. O primeiro ponto negativo que impactou o resultado foi justamente a pressão vinda da inadimplência. Quando a gente analisa aqui as perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa no período, a gente percebe que no mês de abril ela teve realmente aqui um alto índice de inadimplência afetando o resultado do mês de abril. Então, a gente está falando aqui de uma cifra de 95 milhões de reais, pessoal. A gente já vê essa inadimplência se reduzindo bastante no mês de maio e de junho, entretanto, quando a gente pega aqui o cenário do trimestre, a gente vê que a inadimplência ela pressionou bastante, principalmente porque o carro-chefe da Neoenergia é o segmento de distribuição, e esse segmento ele acaba sendo naturalmente muito mais afetado por um alto índice de inadimplência, já que é uma gama muito grande de clientes, né, a população como um todo, e aqui ela acaba sofrendo mais quando tem um ciclo na inadimplência. Isso acabou afetando um pouco o resultado do segundo TRI. O segundo ponto negativo do resultado é justamente o aumento na linha de custos, principalmente no segmento PMSO, pessoal, material, serviços de terceiros e outras despesas. Houve um aumento consolidado nesse segmento de 12% e isso aconteceu em decorrência da entrada em operação de novos ativos. Então, quando esses novos ativos eles entram em operação, eles acabam gerando um custo adicional com contratação de time especializado e também as despesas com a startup. Quando a gente analisa aqui, o ativo que acabou entrando em funcionamento agora no segundo TRI foi justamente o complexo eólico de Oitis. Então a gente sabe que tem um custo adicional para colocar o projeto em funcionamento, entretanto a gente já tem aqui um novo ativo de geração de energia gerando receita para a companhia. A gente está falando de 12 parques eólicos com a capacidade de geração de 566 megawatts. E o terceiro ponto negativo é justamente o resultado financeiro que veio afetando negativamente o lucro da companhia. A própria companhia ela reporta para nós que o lucro líquido ele foi impactado negativamente pela maior despesa financeira em decorrência do aumento dos juros e do menor VNR, ou seja, menor IPCA. Pessoal, o que vem acontecendo com a maioria das empresas do setor de energia elétrica, principalmente as que trabalham mais alavancadas, é que elas estão apresentando um resultado financeiro bem depreciado. Isso está acontecendo justamente em função da discrepância entre a taxa Selic e o IPCA. A maioria das dívidas contratadas por essas empresas é indexada aqui ao CDI e à Selic. A gente sabe que a taxa básica de juros hoje está gerando em torno de 13,75%, em contrapartida o IPCA acumulado está na casa dos 4,18%. E o IPCA é justamente o indexador das receitas dessas companhias. Então ela tem uma receita que está sendo corrigida a 4,18%, em contrapartida ela tem uma dívida que é majoritariamente indexada a uma taxa Selic a 13,75%, e essa discrepância entre a taxa Selic e o IPCA está justamente machucando o resultado financeiro das companhias. Mas é claro que esse é um cenário momentâneo. Pessoal, mas com os cortes na taxa básica de juros acontecendo a partir do mês de setembro de 2023, a gente já deve começar a ver em 2024 um resultado financeiro bem mais favorável das empresas de energia elétrica, porque não haverá uma discrepância tão grande entre a Selic e o IPCA.
Hoje, quando a gente olha para a estrutura de capital da Neoenergia, a gente vê uma empresa que está rodando com dívida líquida sobre EBITDA na casa de 3,3, ou seja, uma alavancagem tranquila para a empresa do setor de energia elétrica, mas a gente sabe que enquanto a taxa de juros continuar elevada, o endividamento tão alto assim deve continuar machucando aqui o resultado financeiro da companhia. Um ponto de destaque interessante é o fato da Neoenergia possuir uma boa parte da sua dívida atrelada a bancos de fomentos nacionais e bancos de fomentos internacionais. Então, esses bancos de fomentos, eles costumam conceder crédito a taxa bem baixa. Isso beneficia bastante o retorno da companhia a longo prazo. Pessoal, a Neoenergia é uma empresa que tem uma pegada forte de crescimento inorgânico. Então, o grupo que toca a Neoenergia é o Iberdrola, um grupo espanhol que ele tem essa especialização de pegar ativos, principalmente do segmento de distribuição, realizar o enquadramento regulatório desse ativo, reduzir os custos, aumentar o nível de eficiência e, com isso, ele acaba extraindo bastante valor dos ativos, haja vista a estratégia da Neoenergia junto à SEB. A gente percebe que o carro-chefe da Neoenergia acaba sendo aqui o segmento de distribuição, seguido aqui pelo segmento de transmissão, e ela vem investindo também uma certa quantidade um pouco inferior no segmento de energias renováveis. É bastante interessante que acaba tornando a empresa totalmente integrada no setor elétrico. Pessoal, outro ponto interessante da Neoenergia é essa característica de rotação de ativos. Então, ela realizou algumas permutas com a Eletrobras no final do ano de 2022. Atualmente, ela vendeu 50% de 8 ativos de transmissão para o Fundo Soberano de Singapura e utilizou esse cheque para reduzir os seus níveis de alavancagem. A empresa ela tem buscado se desfazer de ativos que não faz parte do seu core business e focado muito mais ali no segmento de redes, que é distribuição e transmissão, e focado também em energias renováveis. Um ponto bastante interessante que o mercado tem gostado da Neoenergia é justamente a disciplina de capital. Então, nos últimos leilões de transmissão, ela não tem arrematado lotes a qualquer preço. Então, ela está fazendo uma avaliação bem mais criteriosa, buscando gerar altas taxas de retorno para os ativos que ela vier a arrematar nesses leilões. Pessoal, olhando aqui os indicadores de valuation, a gente percebe que a Neoenergia ela se encontra bastante descontada ainda, sendo talvez uma das últimas opções do setor elétrico sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Hoje o valor patrimonial da ação é R$ 23,07 e ela está sendo negociada por R$ 20,60, um desconto de 11% em cima do seu patrimônio líquido, que já evidencia para nós uma taxa de desconto. Quando a gente olha para o PL, um PL de 5,3 também nos mostra que a empresa está sim barata. Olhando aqui para os indicadores de eficiência, a gente está falando de uma margem líquida de quase 11%, um ROI de 16% e um ROIC de 12,64%. Em termos de dividendo, a empresa pagou nos últimos 12 meses 5,62% em dividend yield. Pessoal, um ponto muito interessante aqui é que a Neoenergia é uma empresa que atualmente ela não é muito focada em pagar um alto dividend yield. A prova disso é que o payout que ela realiza para o seu investidor é de apenas 25% do lucro líquido. Entretanto, quando a gente olha aqui para o plano estratégico da Iberdrola, que é o controlador da Neoenergia, a gente vê que ela tem a intenção de pagar de 65% a 75% do lucro líquido destinado a dividendos. Tá? Então, no curto prazo, a gente não vai ver isso na Neoenergia, porque é um ativo que está crescendo de maneira muito agressiva, fazendo várias aquisições, participando de leilão de transmissão, e é bem interessante que ela realmente não pague muito dividendo agora, que ela conserve muito mais os seus lucros, transforme esses lucros em caixa, para ter realmente capital para reinvestir no seu próprio negócio e continuar entregando esse crescimento absurdo que ela entregou nos últimos 6 anos. E é claro que quem tiver paciência de segurar esse ativo vai se deparar com um excelente dividendo daqui a alguns anos, principalmente porque o lucro vem crescendo de maneira muito forte. Pessoal, e falando em dividendos, eu fiz a projeção do dividendo a ser pago pela Neoenergia nos próximos 12 meses, considerando aqui o lucro do primeiro e do segundo trimestre. Então, se a gente extrapolasse esse lucro para o ano de 2023, a gente teria a cifra aqui de 3,8 bilhões, o que nos daria um lucro por ação de R$ 3,20. A gente sabe que ela paga apenas 25% do lucro líquido, então nós teríamos aqui um dividendo de 80 centavos nos próximos 12 meses. Caso a empresa aumentasse esse payout para a casa dos 50%, a gente teria aqui 1,60 por ação, um yield de 7,7%. Pessoal, é interessante a gente observar como o mercado de ações ele acaba oferecendo algumas oportunidades pontuais para o investidor de longo prazo. E a Neoenergia ela acabou sendo uma dessas oportunidades, já que essa empresa lá em meados de abril estava sendo negociada próxima da faixa dos R$ 14,00. E quem comprou nesse preço, mesmo com um payout de 25% do lucro líquido, vai se deparar com um dividend yield interessante para uma empresa que, além de gerar renda passiva, vai entregar um bom crescimento a longo prazo. Quando a gente olha aqui para o preço-alvo apontado pela maioria das casas de análise e pelos bancos de investimento, a gente olha aqui para um preço-alvo de R$ 26,00,
Hoje a ação está sendo negociada por R$ 20,60. A gente está falando aqui de um potencial de upside de 30% ainda. Então eu tenho Neoenergia na minha carteira, não vou me desfazer desse ativo, porque acredito que os projetos eles vão continuar gerando altas taxas de retorno, e é claro que o meu maior desejo é que a ação ela acabe voltando aqui para a faixa dos R$14, porque caso ela volte para esse preço, eu com certeza vou reforçar muito a minha posição nesse ativo. Meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que você fortaleça o meu canal, se inscrevendo, deixando o seu like, comentando aí se você tem essa ação na sua carteira. E até o próximo vídeo.